Bom dia. Você já se perguntou, quando alguém peca, para quem essa pessoa deve confessar o pecado? Dá uma olhada na explicação desse pastor. Muito forte. Assiste até o final. Quando eu peco? Porque em 2º livro das Crônicas, capítulo de número 6, Salomão orando a Deus, ele diz assim: não há homem que não peque. Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Salmo 14 diz que todos os homens se fizeram pecadores. Eclesiastes 7,29 diz que Deus fez o homem perfeito e o homem buscou para si muitos artifícios. Então todos pecam. Então, quando eu peco, a quem eu devo confessar? A primeira coisa que eu quero te lembrar é que o homem tem natureza pecaminosa e decaída. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Todos os homens foram feitos pecadores. O salmista diz no Salmo 51, muito conhecido: em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então a queda em si é própria da natureza humana, que é, desculpa a redundância, por natureza pecaminosa e decaída. Com a queda, o primeiro sentimento é de vergonha, constrangimento, inadequação. O indivíduo que conhece a verdade e reconhece que pecou, não encontra mais o seu lugar. Não é por acaso que Adão busca folhagens para cobrir a sua nudez, bem como a nudez de Eva, tão logo os olhos de ambos são abertos. Então o sentimento de vergonha, de constrangimento consigo mesmo, com Deus, de autodecepção, é elevadíssimo. É elevadíssimo. Se esse sentimento não existe, é porque o indivíduo já chegou naquele nível de cauterização da mente, que é um nível extremamente perigoso. Dito isto, uma vez o indivíduo reconhece o pecado, nós vamos encontrar agora Paulo dizendo aos Coríntios que o Espírito Santo produz em nós a tristeza, segundo Deus, que opera para o arrependimento. Então, quem tem o Espírito Santo habitando em sua vida, consciência, reconhece que pecou, imediatamente será tomado de tristeza, de amargura pelo pecado. A palavra é: não se entregue à tristeza, utilize-a, porque ela é uma correnteza que vai te levar para o arrependimento. Porém, nós precisamos fazer uma distinção, esse é o 2:18, entre arrependimento e remorso. Porque o remorso é uma manifestação emocional diante do erro. O arrependimento é uma manifestação espiritual diante do pecado. O remorso leva Judas ao suicídio. O arrependimento leva Pedro às lágrimas. Entende? A Bíblia diz que o Senhor opera em nós o arrependimento, a tristeza segundo Deus, para nos levar ao arrependimento. Então é preciso identificar claramente se o sentimento que está no coração do pecador ou do penitente é um sentimento de remorso ou um sentimento de arrependimento. Não me arrependi de nada, eu estou aqui sentido porque estraguei o que eu planejava, porque eu não queria ser visto, eu estou assim frustrado comigo. Isso não é arrependimento. O arrependimento se dá quando o cidadão reconhece que quebrou a regra, que errou o alvo, e ele vai se prostrar diante do Senhor dizendo: pequei. Quando o indivíduo não reconhece o erro, não se arrepende, ele precisa orar para que o seu coração seja convertido e sensibilizado ao Senhor. Esse é o nosso 2:18. A partir do arrependimento, aí a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aí vem um outro contraponto que eu quero fazer: perdão de Deus e auto-perdão. Naturalmente, eu preciso me perdoar pelos erros que eu cometo, pelas frustrações que eu gero para mim e para os outros.
Mas o que eu preciso tomar cuidado é para que o auto-perdão não seja uma tentativa de justificar o meu erro. É o que a Bíblia chama em 2 Coríntios 10, 4, 5 de sofisma. O que é sofisma? É encontrar uma justificativa plausível para aquilo que é errado com o propósito de me gerar conforto. Isso é o auto-perdão desprovido do arrependimento genuíno. O remorso gera auto-perdão apenas. O arrependimento gera perdão. E quando eu reconheço que Deus me perdoou, eu tenho o princípio, o dever de me liberar da culpa. Não posso ficar ruminando um sentimento de estrago, de prejuízo, de autocondenação, porque se Deus me perdoou, quem sou eu para me condenar ou para condenar o próximo? Mas é preciso que isso comece na experiência genuína do arrependimento. Aí vem a confissão. A quem eu devo confessar? Bom, biblicamente, a Deus. Ele é quem perdoa os meus pecados. É Ele quem sara as minhas transgressões e perdoa as minhas iniquidades. Salmo 103. Entretanto, o apóstolo Tiago também nos orienta que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos sarados. Em quais circunstâncias eu devo confessar a minha culpa a alguém? Bom, primeiro eu preciso te lembrar que alguém não é qualquer alguém. É preciso ser alguém que tenha maturidade espiritual para te ajudar, te orientar e não te expor. Porque toda exposição é antibíblica, é antiquada, é leviana. Então você tem que fazer isso com alguém que tenha condição de te orientar espiritualmente e de te conduzir espiritualmente. Por exemplo, se o ato que você cometeu é um ato que se diz respeito apenas a você, não contaminou mais alguém, não se tornou um escândalo, por exemplo, seja ele de pequena proporção, de maior proporção, se coloca diante de Deus, confessa o teu ato. Entretanto, quando o assunto se torna de proporção que vai além de você, se tornou público. É de bom tom a confissão pública, por uma questão de ética cristã. O escritor, o evangelista Mateus, cita palavras do Senhor Jesus, quando Jesus diz: se você vê o seu irmão pecar, chama-o, tu e ele somente, e o repreende. Aqui Jesus nos ensina a tratar o pecado do outro com reserva, com discrição. Mateus 18:15. Com discrição, sem exposição. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3. Ou seja, se o indivíduo persistiu, leva agora 2 ou 3 pessoas, uma comissão, leva testemunhas e o repreende. Versículo 17, se ele não te escutar, se ele continuar, que ele seja colocado diante da igreja. E se ainda assim continuar, que ele seja considerado não parte da comunidade cristã. Ou seja, se tornou uma situação pública, é de bom tom a manifestação desse arrependimento diante daqueles que ficaram sabendo. Queridos, eu errei, eu pequei, eu peço perdão, eu peço misericórdia, eu peço compaixão e deixa, porque é o que confessa e deixa que alcança misericórdia. Entende? Mas se é um assunto que se diz respeito a você, não atingiu outras pessoas não foram dilaceradas pelo seu equívoco, resolve isso estritamente diante de Deus. Aqui nós estamos falando de perdão de Deus, perdão das pessoas que foram feridas pelo teu ato, tá? Porque o perdão gera cura. Peça perdão e tenha a sabedoria, a diligência de caminhar debaixo da misericórdia divina. Esse é o nosso 2:18. Que Deus abençoe a sua vida. E eu concluo dizendo: nunca se coloque na condição de juiz ou julgador. Seja sempre intercessor e sacerdote.
E um conselho: estabeleça alguém que seja uma autoridade espiritual para a sua vida. Não tem que ser o pastor. Alguém que tenha maturidade espiritual, que possa se tornar teu conselheiro, tua conselheira, teu pai, tua mãe, teu sogro, tua sogra, aquele amigo que você sabe que anda com Deus, aquele obreiro que você reconhece com maturidade, com estabilidade, com pureza de vida cristã, com piedade de vida cristã. Tenha alguém com quem você pede ajuda, a quem você pede oração e que vai te orientar. Que Deus abençoe. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários se você concorda com o pastor Josué Brandão ou não.